o meu, o teu, o nosso espaço de conversa, Papo Ambiental, exatamente. No Papo Ambiental de hoje nós vamos conhecer o clima de mudanças. Antes mesmo de apresentar aqui as nossas convidadas, importa referir que ontem houve um debate aberto na Universidade Politécnica, onde refletia-se o status da conservação em Moçambique pelo prisma dos mídia. E eu em particular lá estive, foi um evento muito interessante e deu para perceber que há várias iniciativas, pesquisas que são feitas nestas matérias, mas que infelizmente as mesmas não são muito divulgadas ou não vão ao encontro do cidadão. E felizmente hoje nós estamos aqui com um projeto que exatamente vai ao encontro do cidadão. Tem até um website. Quantos projetos têm um website em Moçambique? Eu não disse organização, eu disse projeto. Então, é só pesquisarem Juntos pelo Clima na internet e vocês verão lá várias informações sobre este projeto. Mas eu não sou ninguém para falar sobre o projeto, pois tem aqui pessoas mais do que autorizadas a partilhar connosco diversas informações. Falo de Júlia Aguilera, coordenadora do projeto Clima de Mudanças, e de Augusta Lobo, responsável de comunicação para o projeto Clima de Mudanças. Sejam bem-vindas aqui ao Planeta B. É um prazer enorme receber-vos. Com quem começamos? Bom, muito obrigada, Manuel. Muito obrigada pela bem-vinda. Vou começar eu. E pronto. Estavas a perguntar no começo sobre este nome do projeto, não é? Uhum. Que é um jogo de palavras, não? De mudança climática, não? Porque estamos num contexto, num momento onde temos que decidir se vamos continuar igual a ter esta relação com o planeta, com a natureza, ou vamos repensar e vamos trocar esta relação, o jeito, não? Com que estamos a fazer as coisas. É por isso que estamos a criar este novo clima, queremos criar este novo clima para todos juntos mudar e que o impacto das mudanças climáticas possa ser um pouco mitigado, não? E exista uma adaptação. Muito obrigado. Augusta, tudo bem? Olá, muito obrigada. Tudo bem. E contigo, Malô, tudo bem? Super bem, super bem. Estamos mesmo aqui já a entrar na nossa conversa e vejo eu que há algo em comum entre o Planeta B e o Clima de Mudanças, porque surge de um jogo de palavras. O Planeta B, nós sabemos que não existe exatamente aquela estrutura física de Planeta B no qual nós possamos viver. Mas a ideia principal é que criemos pessoas que possam moldar este planeta para ser mais habitável. E aí seria um planeta B dentro do A. É mais ou menos sobre isso. Agora, eu ia querer perceber... vamos começar da Augusta. Eu queria perceber... o projeto tem uma missão muito importante para Moçambique. Nós sabemos que Moçambique enfrenta diversos problemas ambientais. Mas podem explicar assim de forma simples o que é e como é que o projeto Clima de Mudanças vai impactar o futuro do nosso país? Bom, primeiramente, como nós vinhamos explicando, o jogo de palavras era justamente isso, para incentivar os jovens, ativar neles esta vontade, este desejo de preservação. E uma diferença em que nós constatamos foi que na maioria dos projetos que têm sido implementados são muito focalizados na ação imediata. E nós não estamos a deixar nenhum conhecimento nisso. Estamos a deixar instrumentos, estamos a deixar recursos que com o andar do tempo eles se desgastam, eles perdem-se. Porém, a informação, a comunicação, o conhecimento, esse não se perde. E o objetivo do projeto é esse, é dotar de conhecimento que os jovens saibam a importância da preservação do meio ambiente, saibam o que significa ou o que realmente quer dizer mudanças climáticas.
temos, hoje estamos em uma época que temos diferentes eventos cíclicos, porém não temos noção do porquê desses eventos, estas famosas mudanças climáticas ou estas famosas estações. Então, este é o objetivo do projeto. Muito bem, muito interessante. Estamos aqui a ver esta questão de educação ambiental. Estamos a perceber esta questão da educação ambiental, que é muito importante. Como já estava a dizer Augusta, muitas das vezes se vem num lugar, dá-se lá um recurso, pode ser uma tecnologia que é montada, mas muitas das vezes não se integra este jovem. Exato. Agora, Júlia, qual é que é o papel neste todo o processo do jovem? Penso que Moçambique, a diferença com o meu país, Espanha, é um país super jovem. A maioria da população é muito nova e tem um potencial e um motor realmente que pode mudar, que pode ajudar realmente, porque estão a aprender, estão à procura de trabalho, não? E são eles, pessoas como você, Manuel, que podem decidir trocar a forma na que se estão a fazer as coisas. Por isso que é importante que sejam envolvidos, não? Que queiram participar, que queiram fazer parte, não? E sensibilizar nas suas comunidades, na sua família, nos seus bairros, porque este planeta B do que falas também, não? É o futuro para estas pessoas, para estes jovens. Uau, fantástico. Todos já sabem que eu sou jovem, pois a Júlia disse exatamente como tu, Manuel. Então, naturalmente, é dito que nós somos os futuros líderes. Exato. Então, eu fico feliz em que há aqui, quando vejo uma iniciativa que nos pega pela mão, nos guia, exatamente para que nós possamos, naturalmente, contribuir por um país melhor, mais sustentável. E como é que vocês, com a vossa experiência, como é que estão a ver a recepção dos jovens? Como é que os jovens estão a receber estas iniciativas? Penso que no começo, mas para todos, não? Tens uma parte que é de desconhecimento, pode ser de alguns conceitos, mas que no final sempre estão, porque pois, escutamos, não? Os ciclones, mudança climática. São conceitos que, mas não temos ideia às vezes do significado e do impacto que tem. Então, penso que a acolhida, no final, como desde o começo se tem feito uma parte de capacitação muito importante, não? E muito forte no projeto, tem sido bom, porque depois com tudo isso, estes jovens que têm participado nas formações e depois nas ações de sensibilização têm decidido criar eles mesmos atividades de sensibilização e decidir, não, como é que querem refazer esta relação nas suas comunidades, não, com um pouco na gestão dos recursos, não? Ou como é que temos que fazer para não deixar lixo na rua ou nas praias. Então, está a surgir diretamente deles. É uma ideia que no final não é do projeto, é para todos nós e está a ser bem acolhida e eles são o exemplo, não? Muito interessante. Augusta, gostava de complementar alguma coisa sobre como os jovens estão a receber as iniciativas. A Júlia falou aqui, por exemplo, da questão das capacitações, para que os jovens depois eles sejam empoderados, a palavra de ordem, Exato. empoderamento juvenil para as questões ambientais. Gostava de complementar um pouco nesta perspectiva. Sim. Para além da componente do empoderamento, é a questão da liderança. Liderança. Temos esta ação ou este envolvimento de jovens em atividades de liderança, em campanhas nas quais eles têm tomado a frente com iniciativas que não são práticas ou dotadas pelo projeto. Sentirmos a apropriação por aqueles que são os problemas enfrentados nas suas comunidades. Isso demonstra que
não é uma problemática do projeto, mas sim são jovens engajados em ter uma mudança. Como a Júlia disse inicialmente, nós tivemos alguns contratempos ou então nos deparamos com uma realidade que nos parecia um pouco distante, que é a questão do conhecimento sobre a definição das mudanças climáticas. Nós percebemos que na maioria dos jovens, eles têm noção do que tem acontecido a nível do nosso planeta, porém, quando consultas ou quando tentas perceber se ele realmente sabe o que é mudanças climáticas, ele não tem uma definição concreta. Então, trazer esta informação ou então apropriar-nos das redes sociais, dos canais de informação, que é o que mais se consome, para fazer chegar mensagens-chave como o efeito das mudanças climáticas, necessidade da preservação dos recursos naturais, do meio ambiente. Isto está a ajudar ou está a complementar aquela que é a ação ou aquele futuro planeta B que deveria ser o A que nós esperamos. É excepcional. Eu noto que as minhas convidadas estão com sorrisos de orelha a orelha, falam sobre isto com paixão, e só com paixão é que nós podemos chegar ao coração. Fala-se que consciencialização vai à cabeça, mas a sensibilização vai ao coração. E eu consigo perceber que falam com paixão, conseguem chegar ao coração, e falam com propriedade, com conhecimento validado, que chega à cabeça. Então é 2 em 1. Agora, eu queria por vezes algumas pessoas dizem que em Moçambique, acesso ao conhecimento sobre estes temas é um pouco difícil. Então, por parte do projeto, como é que é, ou como é que fazem para obter estes saberes, estes conhecimentos? Porque pude perceber, Augusta, quando falava, disse também que os jovens sabem, mas exatamente não há esta associação entre aquilo que eu sei e aquilo... Como é que eu explicava isto? Assim... Vivo, mas não sei o que é que estou a viver. Exato. Então, como é que fazem este processo? Júlia? Eu penso que aqui, a parte, além, desculpe-me, de toda a formação, estas práticas, não? São estas ações nas que se está a explicar o porquê desta atividade que fazemos, não? Qual é o impacto? Porque a situação anterior estava a fazer mal, não? Exato. Porque temos lixo ou saneamento que tem problemas, não? E qual é o impacto na água, qual é o impacto no chão, qual é o impacto depois na nossa saúde, não? E esta introdução que estavas a fazer no início sobre a poluição. Então, penso que é importante que, além do conceito, se explique bem e se perceba bem quais são os efeitos, não? Que depois tem, porque é o que realmente nós percebemos, não? Na nossa saúde, nas nossas famílias, na nossa casa. Então, é realmente com isso com o que temos estado a jogar, não? Com as atividades do projeto, o que estamos a tentar fazer. Sim. É excepcional. Explicar o porquê. Gostei muito, Júlia, este elemento de o porquê. É muito importante trazer o porquê das coisas, porque todos querem... O ser humano age com um senso de propósito. Exato. Por que eu faço isto? Está bem, vou colocar lixo no contentor, mas porquê? O que eu ganho com isso? E se o projeto vindo a explicar os porquês da situação, naturalmente que vai ter maior apropriação por parte dos jovens. Júlia, sendo da Espanha, acredito que o acesso ao conhecimento ou os desafios são diferentes. O que é que pode ver aqui em Moçambique que lhe tocou no sentido de uau, é uma diferença interessante em relação a como os jovens espanhóis lidam com as mudanças climáticas? Eu penso que no final a população aqui em Moçambique está muito mais conscienciada, do meu ponto de vista, do que eu tenho visto em Madrid, na Espanha. Porque no final aqui é um país que está a sofrer eventos climáticos todos os anos. É como uma rotina, é como
é algo que parece que se tem interiorizado, mas no final é um impacto enorme nas famílias que perdem a casa, que perdem trabalhos, e no final a população, quando há um tipo de ação deste tipo, não? Que é de limpeza, que é de, ou algum, não sei, de sensibilizar em uma escola, qualquer coisa, há muita mais população que está a participar do que eu tenho visto em outros lugares. Porque parece como que lá na Europa nós já percebemos, já conhecemos o conceito, mas no final, não. Eu penso que este ativismo que estamos a trabalhar com o projeto, mas que já existia aqui, é super forte, realmente. Porque se percebe que é um problema grave, com o tempo se está a perceber mais, não? A população é muito mais consciente e participa muito mais disto. Ou seja, o fato dos jovens estarem a viver na pele Sim. leva eles a perceber e a ter maior vontade de reagir. Sim. Porque é no sentido de, da vez passada, quando disseram que haveria um ciclone, a minha escola foi abaixo. Sim. E agora estão a prever um outro ciclone. Então, os jovens já conseguem ter uma estimativa em relação a dizer que estão a ocorrer as mudanças climáticas, mas ele não vê, não sente na pele. Então, para ele, pode até ter uma abertura para negar o fenômeno das mudanças climáticas. Efetivamente, sim. Muito interessante. Eu sei, porque conheço o projeto, que tem uma plataforma, um website, Juntos pelo Clima. Convido agora quem nos ouve para pesquisar juntospeloClima.co.mz e vai entrar num website que tem lá várias iniciativas. De onde é que surgiu esta ideia de um website? É interessante, é interessante. Eu sou fã destas tecnologias. E de onde é que surgiu? Nós estamos habituados a ver iniciativas, pessoas com cartazes, pessoas com vuvuzelas, mas um website, algo inovador. De onde é que vem esta ideia? Então, o website. Então. Respostas que começam com então. Enfim. Pronto, não é? Uma das questões que nós percebemos foi que quando começaste o programa falaste sobre desperdício e a prática de produção de cartazes, folhetos, leva-nos a esse desperdício. Porque depois temos de descartar e tudo mais. O projeto, como nós explicamos, ele é de comunicação. Sim. E não existe a melhor forma de interagir com as pessoas se não for através das plataformas já existentes. Exato. Então, o conceito foi, uma vez que nós precisamos de usar as plataformas, os WhatsApps, LinkedIn e por aí em diante, para unir diferentes camadas, tanto jovens, assim como as organizações, a sociedade civil em geral. Em geral. Então, como é que nós podemos ter todos esses elementos agregados em um único local, mas com diferentes objetivos, pontos, respondendo a um único resultado? A única forma foi criar um website na qual, primeiro, nos ajudaria a convidar os jovens a participarem das campanhas que são feitas pelo projeto, ou também que possam aprender como desenvolver uma campanha de sensibilização. E isso implicaria o quê? Que nós tínhamos de ter conteúdos para guiar esses jovens e que eles não fossem de custos, não é? Sabemos que existe a questão dos megas. Sim. E descarregar e por aí em diante. Então, a nossa plataforma seria um local em que todos pudessem encontrar-se para consumir informações de forma tanto audiovisual, mas assim como didática. Por isso que quando forem lá passear e apreciar, vão se deparar com ações que estão a ser desenvolvidas pelo projeto, mas também temos um pacote de e-learning que ajuda a perceber um pouco sobre a gestão
institucional, ou então como é que as organizações hoje em dia podem estar melhor estruturadas para responderem a diferentes chamadas de projetos. Mas também tem lá atividades que são mais ligadas ao nosso governo, aos ministérios, que por acaso faz parte de um dos objetivos do projeto, Exato. que é ter lobbying a nível do Ministério da Educação, da Terra, para que possamos entender qual é a fase ou em como podemos contribuir para melhorar o conhecimento pré-existente, os documentos, leis, a legislação, assim como o nosso currículo nacional, que é uma maravilha, mas pode ficar melhor. Pode. Então, é um pouco esta dinâmica que nós queríamos ter dentro dessa plataforma. E curioso é que o projeto, nós costumamos dizer que ele é mais para jovem que qualquer outra pessoa. O protótipo desta plataforma foi desenvolvida por um grupo de jovens da Universidade Eduardo Mondlane. Ah, sério? Sério? Pois é. E foi interessante passar por esse processo, porque a entrega, sabemos que quando estamos naquela fase de fim de curso, a emoção de fazer coisas novas e que elas sejam conhecidas está sempre à flor da pele. Então nós tínhamos um perfil que era ter o designer, ter o programador, mas principalmente ter um ambientalista. Porque nós queríamos perceber até que ponto nós conseguimos tirar o papel para a realidade. Toda aquela matéria, toda aquela didática da carteira, como é que ela vem desabrochar ou como é que ela vem simplesmente fazer a diferença num outro jovem. Então esse é o conceito ou o resultado, é a nossa plataforma, com as diferentes nuances, mas extremamente interessante. Claro que sou suspeita para falar, porém... Claro, é dito que nenhum vendedor fala mal do seu produto. Não. Porque no final do dia todos os vendedores querem vender. Isso. Mas eu asseguro uma coisa, se não fosse interessante não estaria no Planeta B, porque eu, como educador ambiental, estou de olho em tudo o que está a acontecer por aí, então filtro as melhores e queremos aqui partilhar para influenciar, porque nós, como um órgão de comunicação, é importante transmitirmos estes conhecimentos, transmitirmos estas informações. Como eu dizia no início, participei ontem de um debate aberto onde refletia sobre a questão do status da conservação em Moçambique pelo prisma dos média. E deu mesmo para perceber que ainda há desafios no sentido da comunicação ambiental. Muitas das vezes diz-se haverá ciclone A, B e C, mas aquela informação não é um conhecimento como tal. Porque as pessoas só sabem que haverá ciclone, mas o que fazer, como fazer, o que causa o ciclone, ainda há desafios. E eu, felizmente, sei que o projeto Clima de Mudanças já capacitou jornalistas, entre tantos outros estratos da nossa sociedade. Gostei também desta questão de participação política. É muito importante esta questão do lobby, os planos curriculares, são coisas muito importantes. Júlia, podia partilhar connosco, além da plataforma, quais são outras iniciativas assim que podia aqui partilhar, que já tenham desenvolvido, e também a sua experiência, porque afinal de contas é um ambiente novo, vou assim dizer, é um ambiente moçambicano. Na sua perspectiva, como é que está a ser esta experiência? Bom, sobre as iniciativas até agora realizadas, sobre as atividades, se tem feito gran parte das capacitações que, como falavas, não, tem sido para diferentes estratos, para activistas, para jornalistas e comunicadores,
Para organizações da sociedade civil se tem feito também e temos trabalhado com autoridades públicas. Temos ainda um percurso a finalizar, não é? Sobre o marco legal, tanto a nível nacional como internacional. Isto é bem importante porque durante estas formações se tem identificado algumas dificuldades, não é? Sobre que instituição é responsável de quê, ou até onde chega, ou as novas legislações, como é que se aplica. Então, abre uma oportunidade também de diálogo, de melhora sempre. Bom, vamos continuar ainda com estas formações, mas vai-se abrir um outro espaço ao mesmo tempo entre as mesmas autoridades públicas e a sociedade civil, que acho que é bem importante, não? Criar este diálogo entre estas organizações que trabalham no dia a dia, que tentam de melhorar com as suas atividades um pouco o impacto e tentar de ver com estas pessoas que trabalham na legislação, que decidem no dia a dia, não? Como é que se pode melhorar. E eu penso que é uma oportunidade super importante abrir este espaço. Outras iniciativas que se têm feito, que são super lindas, são umas pesquisas, uns estudos de caso, nas 4 províncias alvo do projeto, Maputo, Cabo Delgado, Zambésia e Nampula, sobre diferentes temáticas de gestão de recursos naturais e mudança climática, não? Como técnicas de agrofloresteria, en Amacurra, en Zambésia, sobre técnicas de pesca sustentável en Nampula, sobre gestão de recursos naturais, gestão de risco de desastres en Cabo Delgado, en Pemba e Mecufi, e em Maputo sobre a gestão do mangal. Tudo isto em colaboração com outros projetos, não, que estão ligados ao clima de mudança, com outros parceiros. Então, o que eu levo, o que eu estou a aprender com isto, não? Que no final há uma colaboração, um trabalho em equipa, porque no final este projeto está implementado por um consórcio de organizações. Nós só representamos uma, que é a líder, não? A coordenadora, mas temos outras 3, o ICEI, Instituto de Cooperação Econômica Internacional, que é uma outra ONG italiana, e depois temos 2 nacionais, que são Centro Terra Viva e o Conselho Nacional de Voluntariado. Então, cada uma com a sua especialidade, a sua expertise, está a ajudar a que todas estas peças, não, todas estas áreas, porque no final é um projeto super ambicioso, mas temos que abrir este espaço, não, de colaboração. E penso que é o que está a ajudar e é o que levo mais comigo, não? É o que estamos a conseguir que diferentes instituições, a sociedade civil, os jovens de diferentes organizações, de diferentes distritos e províncias participem e queiram fazer suas atividades. Fenomenal. Uma palavra que ficou aqui a ecoar enquanto a Júlia falava é a questão de trabalho em equipe, sinergias. E é muito importante que isto haja, porque no final do dia é para o bem comum, é para cuidar desta casa comum do nosso planeta. Eu costumo dizer que cuidar do meio ambiente é um ato de amor, porque se por acaso eu não deito a garrafa na vala de drenagem, não é porque quando encher água ali a minha casa será afetada, mas é porque eu sei que a casa de alguém será afetada, essa pessoa vai perder o seu lar. Se por acaso, ou quando eu evito comprar algo descartável e compro algo reutilizável, não é porque não teria onde deitar aquela coisa descartável, mas é porque eu sei que aquela coisa descartável poderá impactar negativamente a vida de alguém. Então, cuidar do meio ambiente é um ato de amor. Gostava eu de estar aqui o meu colega Orlando Muxongo, ele que é o poeta, ia melhor expressar.
Mas eu penso que as nossas emoções já dá para perceber quem lá em casa está. E vou mesmo aproveitar agora a convidar a quem nos está a ouvir para mandar um SMS, deixando ficar as suas dúvidas, sugestões, pelo 83 31 96 49 7. 83 31 96 49 7. Repito, 83 31 96 49 7. Deixe-nos uma mensagem, uma dúvida e nós aqui vamos responder com muito prazer. Porque afinal de contas o programa é de todos nós. Agora, gostei quando a Júlia falava, pude aqui reter a questão de Maputo, Cabo Delgado, Zambésia e Nampula. E fiquei muito feliz em ouvir alguns distritos e geralmente nós ouvimos capitais, mas nós estamos a ouvir aqui alguns distritos. Como é que fazem para sensibilizar as populações em áreas, digamos, remotas ou onde o acesso à informação é um pouco mais difícil? Eu acho que daria essa resposta com uma pergunta. Onde é que nós estamos? Bom, temos de usar os recursos existentes. E um deles é a rádio. Então, para nós, não existe a melhor forma que capitalizar tudo aquilo que é útil ou que constitui um divertimento para as pessoas. No projeto, uma das estratégias é fazer chegar a informação através das rádios. Temos realizado spots de rádios, tanto em português assim como na língua local, e eles são transmitidos. Penso que até o momento estamos em mais de 30 rádios comunitárias e com uma assiduidade de 5 a 6 vezes por dia, e com diferentes temáticas. Como a Júlia explicava inicialmente, nós temos estudos de casos voltados para a gestão de pesca. Por quê? Porque nós fomos olhando para a realidade de cada uma das províncias onde nós estamos a atuar. Não nos é assim focalizado ou então instrumentalizado uma única temática, mas olhar para uma abordagem mais completa e também de uma forma em que nós possamos preservar aquilo que nos traz sustento ou o que convivemos. Temos spots de rádio sobre gestão dos recursos naturais, gestão de pesca, preservação do meio ambiente, mas principalmente respeitar o ambiente, o seu local. Então, e também tem algumas ações que são feitas a níveis das escolas, pelos embaixadores, que os embaixadores para nós são jovens voluntários que são peças-chave para que possam transmitir informação e também possam mostrar o que é que o projeto está a contribuir na sua vida, ou qual é o conhecimento que esse lhe está a trazer, que mudanças este jovem tem hoje ou consegue considerar que transformou a sua casa, a sua comunidade ou a sua vida através das mudanças climáticas ou com os efeitos das mudanças climáticas. Muito interessante. Este projeto é mesmo muito ambicioso, como diziam. Mas naturalmente o ser humano é um ser ambicioso por natureza. Nós quando nascemos, nós queríamos gatinhamos. Depois queríamos andamos. Eu quero correr, corremos. Então, se temos o desenvolvimento que conseguimos atingir, é devido a esta ambição que move o ser humano. A parte positiva é que a ambição é positiva, não é? Por essa razão que nós conseguimos
atingir diversos patamares em termos de desenvolvimento. Fico feliz pela forma como o projeto está a andar, vejo inclusão de estudantes. Eu até, ainda bem que eu não respondi à primeira pergunta sobre onde estamos, porque eu percebi que eu ia errar. Eu ia dizer alguma outra coisa que não fosse rádio. Só para ver que eu também me esqueci que nós como rádio também somos um importante meio para transmitir estas informações. Exato. E se for a ver, a rádio cobre uma extensão incrível do nosso país. Sim. Há muita gente que pensa que rádio, mas a rádio, sinceramente, a rádio informa e muda vidas. Sim. Muita força. Eu ia querer perceber assim, de uma forma mais resumida, porque naturalmente que durante o programa nós aqui abordamos em algum momento, mas estamos no mês da mulher e em algumas vezes nós temos visto que em alguns assuntos as mulheres muitas das vezes não são incluídas. E nós sabemos que a mulher é ela que lida com a terra muitas das vezes. É ela a guardiã da natureza. É ela que contribui para que muitos de nós, é dito que educar uma mulher é educar uma nação, porque muitos de nós passam mais tempo com as nossas mães do que com os nossos pais. Então eu queria perceber como é que tem sido feito para garantir que as mulheres sejam empoderadas nestas questões, como é que o projeto faz e temos algum exemplo para partilhar. É muita coisa que eu quero saber, mas o importante chegou. Efectivamente un aspecto super importante que temos tentado desde o comenzo e se ten promovido a participación de igualdade de género en todas as actividades feitas até agora, por unha simples razón que estabas a dizer, non é? Porque se non nos incluímos nós, non é? Se non se permite acceder a mulher a estes espaços, é muito difícil afrontar este problema que estamos a falar, mudanças climáticas. E vou pôr um exemplo que não é nosso do projeto, mas que é uma realidade neste país e em muitos outros. E a WeWorld, a nossa organização, trabalha muito em projetos de redução de risco de desastres, principalmente em Cabo Delgado e em Tete e Manica. E é um fato que se as mulheres não participam nos comitês de gestão de risco de desastres, isso sim que é um verdadeiro desastre, não? E isso sim que pode ser um pesadelo, porque são elas, acho que no caso de ter um ciclone, de ter um ciclone, uma cheia, são as que vão carregar a família, são as que vão decidir mover onde que vão levar as crianças, as pessoas mais idosas, as que vão procurar a comida. Então é fundamental a participação delas, conhecer os protocolos, poder gerir como são as atividades e o mesmo a nível de decisão. Então falamos a nível das autoridades, não é? E a nível da participação na sociedade civil, porque senão não há um avanço. Augusta, Sim. no mesmo âmbito. Estamos no mês da mulher, estamos aqui com duas mulheres que estão a partilhar conhecimentos muito, mas muito interessantes. E eu acredito que esta mensagem deve ficar. A mulher deve ser empoderada para lidar não só com outros aspectos, mas falamos empoderamento em várias perspectivas, mas no aspecto de governação ambiental, no aspecto de gestão de recursos naturais, muitas das vezes acaba ficando de fora. Lembro uma vez recebi aqui uma convidada, a Leonor Mabunga. Ela é uma ativista por excelência, esteve aqui e falava sobre o impacto das mudanças climáticas, por exemplo, nas mulheres. Algo que nós nunca tínhamos parado para pensar.
foi o fato, por exemplo, da questão da dignidade menstrual. Exato. Muitas das vezes nos centros de acolhimento tem tudo, mas não tem pensos. Uhum. Então eu queria perceber um pouco ainda mais esta questão de como incluímos a mulher, como o projeto está a incluir a mulher. A Júlia já avançou alguns aspectos muito, mas muito interessantes. Exato. E Augusta, teria mais alguma coisa que gostava de adicionar? Bom, concordo plenamente com o que acabaste de dizer. A questão do envolvimento ou então a participação ativa das mulheres em comitês de gestão, em sessões de sensibilização e mobilização, tornou-se um fator fundamental de inclusão para nós, porque nós fomos notando que muitas das ações dos projetos, ou do nosso principalmente, são olhadas como atividades masculinas. Porém, um exemplo que se estava a dar, que é também algo que nós vivenciamos a nível do nosso primeiro estudo de caso em MECUF, uma das questões que nos foi feita foi que muitas das vezes, quando se decide com quem ou como é que será repartido a questão dos recursos que estão a ser explorados, porque nós sabemos que temos empresas, temos, vamos lá, particulares já a decidir explorar a madeira, e tem a componente social, mas esta componente social, quando vai para a comunidade, ela é gerida pelos homens, porém quem está em casa é a mulher. E depois, quando temos a questão da seca, quem vai a Machamba é a mulher, mas ela não tem noção nenhuma do porquê que está a enfrentar aquela situação, porque ela não participou deste comitê, ela não participou desta capacitação, ou não foi dotada destes conhecimentos. Nós agora temos, em colaboração com um dos nossos parceiros, uma atividade na Matola, que é a restauração dos mangás. E tem um comitê. Neste comitê, ele tem participação maioritária de mulheres. E um dos comentários que foi feito numa das visitas é que as mulheres trabalham igual aos homens. Ok? Por que não trabalhariam? Qual é a dificuldade dela trabalhar como um homem? Não igual, como? E o presidente do comitê referiu-se que não, é porque normalmente são os homens que fazem este trabalho difícil. E ter nós tivemos duas representantes a falar com propriedade do quão é importante elas transmitirem essa informação, do respeito que os pescadores têm tido pela presença. Eles conseguem dizer que as mulheres explicam melhor o porquê de preservar o mangal, o que é que este mangal nos traz relativamente ao homem, porque o homem simplesmente, eu sempre digo, o homem é prático. Queres água assim? Não. Mas a mulher, ela é mais sintética. Ela analisa as coisas. Então é um pouco isso. Ter a participação das mulheres para o projeto nos trouxe maior raciocínio e domínio. Como podes ver, duas mulheres a representarem o projeto é um fator que muda completamente este mês, muda completamente o raciocínio e também o pensamento de todos. Extraordinário! Infelizmente o relógio não me pertence e o tempo só anda para frente, e parece que quanto mais fazemos coisas interessantes, o tempo mais rápido passa. Mas é mesmo, nós entramos no flow, como dizem. Quando um nadador está na piscina, o tempo passa rápido. Quando um corredor está na pista, o tempo passa rápido. E eu, quando estou no meu microfone, o tempo passa rápido. Infelizmente, estamos mesmo já na reta final do nosso Planeta B.
Eu gostaria de ouvir de vocês as últimas considerações, assim como também como é que os jovens que ouviram e se interessaram pelo projeto, não só jovens, como também organizações que queiram aproximar ao projeto, queiram saber mais sobre o projeto, o que é que podem fazer, assim como também como podem fazer. Vamos mesmo começar pela Augusta. Ok, muito obrigada, primeiramente pelo convite. Para nós é importante falar sobre o projeto. Nós temos a nossa plataforma, Juntos pelo Clima, que é mesmo para convidar, para que possam conhecer, possam fazer parte das ações, e principalmente as organizações, elas têm a prerrogativa de poderem se inscrever na plataforma e aí fazerem parte do nosso grupo de WhatsApp de interações. Então é isso. Para fechar, Júlia. Do meu lado, sim, temos esta plataforma, mas também as ações de sensibilização, onde convidamos as pessoas, neste caso sentimos, porque são nestas 4 províncias salvo onde estamos a trabalhar, mas convidamos as pessoas a participar e esperamos futuramente aquelas que vamos ter também incluir nesta plataforma, Juntos pelo Clima, para que, além de estes embaixadores e a mesma comunidade, qualquer outra pessoa que quiser ou qualquer outra organização possa se incluir conosco. E, Malo, queria te agradecer este espaço, abrir a porta para nós. Somos nós quem agradece, é sempre um prazer servir e servir em prol do nosso planeta, pois no final do dia é tudo pelo amor. Conservar o meio ambiente é um ato de amor. Eu sou Manuel Maloa e foi um prazer enorme servir neste dia 3 de abril de 2025, onde recebemos o projeto Clima de Mudanças, representado pela coordenadora Júlia Aguilera e responsável de comunicação para o projeto, a Augusta Lobo. Querido amigo, querida amiga, foi um prazer enorme estarmos aqui. Que projeto interessante e deve mesmo ser visto. É simplesmente pesquisar juntos pelo clima.co.mz. Juntos pelo clima.co.mz. Repito, juntos pelo clima.co.mz. É só pesquisar isto na internet e poderá lá registrar a sua organização. Poderá também obter mais informações sobre como cuidar deste nosso planeta. Eu sou Manuel Maloa, repito, foi um prazer enorme servir. Até próxima quinta-feira, pelas 16 horas em ponto, aqui na Frequência do Saber, 97.4 FM.